Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a todos e nesta hora Ele mesmo esteja preparando o nosso coração para receber a sua palavra. Quero saudar também e parabenizar os homens presbiterianos. Hoje, primeiro domingo de fevereiro, é o dia do homem presbiteriano na igreja presbiteriana no Brasil. Mas nós queremos dizer aos nossos irmãos que mais importante do que ser um homem presbiteriano é ser um verdadeiro homem cristão, um verdadeiro crente. Isso está acima de qualquer coisa. Rótulos, muitas vezes, não dizem muita coisa, ou às vezes não dizem nada. O que importa é que nós sejamos homens cristãos de verdade, comprometidos com o Senhor, com a sua palavra, com a sua igreja, com aquilo tudo que o Senhor espera que nós sejamos neste mundo para a sua glória. Também quero avisar quanto ao curso que vai ser dado lá na igreja de São Domingos sobre evangelização. Este curso será ministrado em 4 meses, às quartas-feiras, 1 hora só. Então, das 20 às 21. Se alguém quiser ir, fale conosco. O reverendo Gildásio está procurando avisar todas as igrejas da região, do presbitério, para que aproveitem esse curso, aqueles irmãos que querem ter mais subsídio, mais experiência, mais possibilidade de evangelizar. Então, será um curso que terá, de fato, uma prática muito grande, e ele está então procurando que nós incentivemos a inscrição e a participação dos irmãos. De repente, se nós tivermos um grupo aqui na igreja, alguém pode de repente conduzir num só carro até lá e voltar, e não fica nem dispendioso e também nem demorado, né? Então, se alguém tiver interesse, nos fale para depois a gente ajustar aí. Na quarta-feira é a primeira aula e estará lá o reverendo Arival Dias Casimiro, da igreja de Pinheiros. Como os irmãos sabem, eu creio que a maioria sabem, reverendo Arival, ele está agora na Junta de Missões Nacionais, tem um projeto missionário muito amplo lá com a sua igreja, e agora está também na Junta de Missões Nacionais, implantando um projeto aí para a plantação de diversas igrejas aí pelo Brasil afora. E já há muitas que estão com os projetos bem adiantados, quase sendo consolidados esses projetos aí. Então, eu creio que a igreja não tem outro caminho que não o da evangelização para o seu crescimento. E se a gente não se tornar uma igreja evangelizadora, a gente vira campo missionário, a gente vira campo evangelístico, a gente tem que ser evangelizado. É o que tem acontecido lá na Europa. A Europa hoje precisa de novo ser evangelizada. E também alguns lugares dos Estados Unidos. Esses países que normalmente levaram o evangelho para outros continentes, agora estão precisando de missionários. Tanto é que a nossa igreja presbiteriana do Brasil tem missionários em mais de 30 países. E lá na Europa, em diversos deles. Então, quarta-feira, esse curso na igreja do Parque São Domingos. 1 hora só de curso, 1 dia só por semana, 4 meses, agora de fevereiro até o mês de maio. E também nós estivemos conversando com o Vitor, superintendente da nossa escola dominical, e nós temos um irmão Gilberto, que os irmãos sabem, só vem aqui de manhã porque ele congrega à noite lá na igreja do Limão. E a sua filha fez a profissão de fé no final do ano passado, e ele tem pedido para nós darmos aulas, para ele sobre o Espírito Santo. Já me pediu várias e várias vezes. O senhor vai terminar com a minha filha lá a classe de catecúmenos, então começa comigo uma classe sobre a doutrina do Espírito Santo. Eu estou querendo. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar algumas literaturas para você estudar. Você tem condição de aprender por si mesmo, e qualquer dúvida me pergunte.
Ele ficou com os livros uma semana e falou: pastor, não dá, eu prefiro uma aula mesmo, prefiro uma aula. Então ele tem falado comigo sobre isso, e eu conversei com o Vitor, e então nós vamos colocar à disposição de mais alguns irmãos que de repente têm interesse ou sintam até mesmo necessidade de estudar um pouco mais sobre a doutrina do Espírito Santo, que também falem conosco para nós providenciarmos algum material para dentro de algumas semanas começarmos com um pequeno grupo. As aulas aqui de dentro, os adultos, estão muito interessantes e certamente continuarão a sê-lo, porque o Vitor começou hoje basicamente a exposição de Gênesis, os 11 primeiros capítulos de Gênesis, e tem muita coisa ali relevante e importante para a vida do crente. Então, eu de fato coloco diante dos irmãos que só venham comigo se realmente estiverem necessitando, né, de mais informação, de mais algum complemento com relação à doutrina do Espírito Santo. Mas se houver, pode falar comigo que eu providencio. Caso contrário, eu ficarei com o Gilberto, não tem problema nenhum. O Senhor tirou o Felipe, que estava evangelizando em um lugar ali com uma grande multidão, e levou para evangelizar o eunuco, né? Foi levado lá para evangelizar uma só pessoa. Mas aquele eunuco, depois voltando para a Etiópia, dizem os historiadores que muito provavelmente ele levou o evangelho ali para a Etiópia, e a obra de Cristo também acabou alcançando aquele país da África. Vamos abrir a palavra do Senhor. Agradecer também ao seu Diniz. No feriado, dia do aniversário de São Paulo, eu fui lá na casa dele, visitar-lhe e levar a ceia. Acabei esquecendo o óculos lá, e hoje ele me trouxe aqui, não deu para eu passar de volta lá para buscar os óculos, até porque eu tinha outros também, então hoje ele trouxe, fez o favor de nos trazer aqui o óculos que estava lá na casa dele. Vamos abrir Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Uma das preciosíssimas cartas do apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 3. E eu vou dar uma esticadinha até o versículo 1 do capítulo 4. Os irmãos acompanhem. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte,
para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Pai, acrescenta a bênção à tua palavra, à explanação, ao comentário da tua palavra. Ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, de fato, assimilar o conteúdo, o ensinamento, os desafios que o Senhor tem para as nossas vidas, através deste texto que nós acabamos de ler para a nossa meditação. Fica conosco, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, e que o Senhor esteja fazendo de nós, ó Pai, com a nossa participação e envolvimento contigo, verdadeiros cristãos em Jesus Cristo, cristãos no Senhor. Pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ontem nós ouvimos o reverendo Roster fazendo na introdução da sua mensagem algumas perguntas. E ele nos perguntava a respeito do tamanho da nossa fé. E perguntava também a respeito de qual nota o Senhor daria em relação à nossa fé. Se a nossa fé era de fato uma fé real, autêntica, se era uma fé superficial, ou se era de fato uma grande fé como aquela retratada na vida daquela mulher grega, cananeia, de origem sírio-fenícia, que foi procurar Jesus para que Jesus pudesse libertar a sua filhinha daquela casta de demônios. Aquela mulher foi elogiada pelo Senhor Jesus Cristo com relação à sua grande fé. E o reverendo Roster então nos falou de uma fé exponencial. E os irmãos, até para um exercício didático aqui, vão lembrar, aqueles que estiveram, e quem não esteve também poderá captar, aquilo que ele falou de uma forma bem sintética, bem sucinta. Uma fé exponencial, uma fé grande, é uma fé reconhecedora, que reconhece a pessoa do Senhor, o ser de Jesus, que reconhece a Deus. Uma fé exponencial, ele dizia também a todos nós ontem, que é uma fé perseverante, a despeito de todas as contrariedades que aquela mulher pôde observar no tratamento dos discípulos de Jesus para com ela,
e do próprio Jesus até um certo instante. Então, a despeito de todas as contrariedades, ela perseverou até de fato alcançar a bênção do nosso querido Mestre. E também o reverendo nos falou que a fé exponencial é uma fé humilde, é uma fé que de fato faz com que nós nos coloquemos diante do Senhor numa posição de servos humildes, que reconheçam de fato os seus pecados, a sua fragilidade, mas que dependem do poder e da graça do Senhor nas suas vidas. Então, nós observamos isto ontem. Hoje o texto não está muito longe disso, mas ele vai ser focalizado principalmente para aqueles que já possuem essa fé no Senhor Jesus Cristo. E também o texto que o apóstolo Paulo coloca diante dos nossos corações e dos nossos olhos é um texto também desafiador, com muitos ensinamentos. E nós vamos procurar analisar pelo menos alguns desses ensinamentos aqui, a partir do texto que nós lemos. E também podemos fazer algumas perguntas para os irmãos. Você, de fato, se sente um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente em Jesus Cristo? Não tem nenhum tipo de dúvida no seu coração? Você não deve tão somente ser uma pessoa que conhece historicamente ou intelectualmente a Cristo, que tenha informações a respeito de Jesus, que a Bíblia, ou mesmo os livros históricos, podem nos apresentar. Não, você precisa de fato ter um conhecimento, um relacionamento experimental, prático com o Senhor Jesus Cristo, para ter de fato a convicção de que é um verdadeiro cristão. Nós observamos que o Senhor está de fato mostrando na sua palavra, através do apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, que o verdadeiro cristão vai apresentar necessariamente diversas marcas no seu viver. Se nós fôssemos apresentar todas aquelas que Paulo coloca aqui somente nessa carta, nós teríamos que falar aí por muitas e muitas horas, porque as marcas de um verdadeiro cristão não estão restritas apenas a esse texto que nós lemos, nem a toda a carta dos Filipenses, nem a todas as cartas de Paulo ou a de todos os escritores do Novo Testamento, mas em todas essas escrituras nós vamos observar marcas e marcas que um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão tem que apresentar. Até porque o termo cristão, ele tem sofrido uma deterioração muito grande no decorrer dos tempos. A princípio, o termo cristão significava pequeno Cristo, ou cristãos, os pequenos cristos, aqueles que querem imitar Jesus, aqueles que querem de fato se tornar como Jesus é. Então, inicialmente, o termo cristão significava isso, um pequeno Cristo, um imitador de Cristo, um discípulo, um seguidor, alguém que cria em Jesus. Mas hoje em dia nós observamos que ao lado da palavra cristão aparecem muitos outros adjetivos que vão às vezes complicando o sentido desta palavra. Algumas vezes o adjetivo tem uma boa qualificação, mas em outras nem tanto. Então hoje nós podemos observar termos como cristão romanista, cristão evangélico, cristão reformado, cristão conformado com o mundo, cristão avivado, cristão carismático, cristão liberal, cristão ortodoxo, cristão puritano, cristão neopuritano, e vai por aí afora. Uma gama de caracterizações que são acrescentadas ao termo cristão, e aí o termo fica prejudicado. Afinal de contas, o que a palavra fala
é de cristãos de fato verdadeiros. Então a gente tem que usar o adjetivo verdadeiro. Nós não podemos falar apenas de algumas marcas do cristão. Há necessidade de nós colocarmos o adjetivo algumas marcas dos verdadeiros cristãos, ou do verdadeiro cristão. E é isso que nós queremos ver à luz deste capítulo aqui de Filipenses. Se for possível, tudo isso agora. Mas nós observamos aqui, até nem dá para falar de tudo. Logo no primeiro versículo, deixa a sua Bíblia aberta aí, porque o texto quer falar conosco. O reverendo Hernandes diz que ele sabe quando uma igreja dá valor ao estudo da palavra, quando ele lê o texto e de repente vai começar a pregação e a igreja já fechou a Bíblia. Fechou a Bíblia, a igreja não tem muita intimidade com a palavra, segundo ele, observação dele. Mas aqui logo no começo, o apóstolo Paulo já fala que a vida do crente verdadeiro, cristão verdadeiro, deve ser caracterizada pela alegria. Não vou tecer mais comentários sobre este ponto aqui, mas ele pode ser explorado em um outro momento, porque a alegria do cristão está realmente em Jesus Cristo. Não pode estar em qualquer outra coisa, em qualquer outro objeto, em qualquer outra pessoa. A verdadeira, a eterna, a permanente alegria do crente é Jesus. A nossa alegria tem nome, e o nome da nossa alegria é Jesus. E a alegria do Senhor, como nós encontramos hoje aqui na Escola Dominical, sendo citada pelo reverendo Paulo, a alegria do Senhor é a nossa força. É por isso que Paulo fala aqui aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Porque esta carta aqui, ela é tratada por muitos estudiosos como a carta da alegria. Paulo estava escrevendo de uma prisão. Paulo estava escrevendo provavelmente ali, quase no final da sua primeira prisão em Roma. Paulo teve preso na cidade de Jerusalém, na cidade de Cesareia, depois foi preso em Filipos, depois ele passou 2 períodos de prisão em Roma, antes de ser executado. E na primeira prisão dele em Roma, é que ele teria escrito esta carta aos Filipenses, porque ele recebeu informações, ele havia plantado a igreja. Os irmãos, eu creio que lembram como surgiu a igreja dos Filipenses. Paulo estava na Ásia, o Espírito Santo impediu que ele continuasse executando os seus projetos pessoais de evangelização na Ásia, e fez com que ele então partisse para a Macedônia. E ali entrou pela cidade de Filipos, a porta de entrada em um novo continente. Era o Evangelho de Jesus chegando a um novo continente, ali através da cidade de Filipos. E quando Paulo esteve ali, nós sabemos que algumas coisas aconteceram. Paulo libertou uma jovem que tinha espírito adivinhador, mas que era escrava, era serva e dava lucro para os seus proprietários. E Paulo então libertou aquela mulher daquele espírito adivinhador. Por causa disso, dali a pouco ele foi preso. Mas nós observamos que também houve ali na cidade de Filipos a conversão de Lídia, aquela mercadora de púrpura da cidade de Tiatira, aquela cidade citada lá no Apocalipse. Uma carta Jesus escreveu para ela. Então Lídia, ela e toda a sua família também foi convertida no trabalho missionário de Paulo ali em Filipos. E também o carcereiro de Filipos, como nós sabemos, está registrado em Atos capítulo 16. Então, com aquela jovem adivinhadora libertada do demônio, com a família de Lídia, com a família do carcereiro, e outros que começaram a obedecer o Evangelho de Jesus, a crer em Jesus, então foi formada aquela florescente igreja dos Filipenses, que muitas alegrias deu ao apóstolo Paulo. Sempre procurava aliviá-lo nas suas necessidades, e era uma igreja zelosa da vida do apóstolo Paulo.
E quando Paulo recebeu notícias lá na prisão, de que aquela igreja estava muito triste por causa de lutas, dificuldades, e porque Paulo estava preso em Filipos, aí Paulo, mais do que depressa, escreve esta carta, e o tema bastante recorrente nessa carta é, de fato, a alegria. Em todos os capítulos, Paulo fala da alegria. E ele começa o capítulo 3 falando de alegria. Começa o capítulo 4 falando também de alegria. Nós começamos a leitura do texto hoje e terminamos onde ele fala de alegria. Mas essa é uma marca da vida do verdadeiro crente também, que a gente pode explorar um pouquinho mais em outro momento. Eu quero entrar em outras 6, se forem possíveis, senão a gente para e continua em outro momento. Nós vamos observar então algumas marcas aqui. Vamos lendo o texto. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Fica esquisito esse termo cães, né, que aparece aí. E aparece em outro texto da Bíblia. O que acontece? Paulo não gostava muito de cães? Ou os escritores do Novo Testamento não gostavam muito de cães? Não, o cão naquela época não era ainda um animal plenamente domesticado. Havia os cães sim, mas na maioria das vezes eles ficavam isolados e muitas vezes rondavam as casas, os domicílios, procurando algum alimento, e eram assim com uma condição um pouco mais selvagem. E foi durante um certo tempo que eles começaram a ser domesticados. Inclusive na Grécia começou-se a fazer essa domesticação dos cães mais diminutos, os cãezinhos. E é por isso que aquela mulher de origem grega falou com Jesus: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Porque lá na Grécia era comum que aquelas pessoas que podiam ter um cãozinho dentro de casa, amarravam o seu cãozinho no pé da mesa, e tudo que caía da mesa, o cãozinho abocanhava. Por isso que Jesus colocou aquilo diante dela. E note que Jesus não falou, né? Não é viável tirar o pão, né, dos filhos e lançar aos cães, aos cachorros, né, esses selvagens. Não é lícito tirar dos cachorrinhos, né? Aliás, dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Uma linguagem interna que ela pôde entender. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, o termo cães aqui, nesse tempo, os apóstolos usavam, sobretudo Paulo, para se referir aos falsos mestres, porque rondavam as igrejas, os espaços da igreja, as famílias da igreja, tentando semear as suas distorções, as suas heresias. Então, era um termo que Paulo está usando aqui: se acautelem, tenham precaução, tenham cuidado com os falsos mestres. Depois, ele diz: acautelai-vos com os maus obreiros. E aqui ele está também designando aqueles obreiros que eram fraudulentos, desqualificados, mercadores da palavra do Senhor, ou mesmo mercadores da fé popular. Se Paulo retornasse nos dias atuais, eu creio que ele falaria tantas coisas dessa natureza a certos movimentos aí ditos evangélicos. Também ele fala: acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele está aqui pensando ou colocando a vida daqueles judaizantes, daqueles legalistas, daqueles judeus que diziam terem se tornado cristãos, mas queriam ficar atrelados ao ritualismo da lei levítica, da lei cerimonial, da circuncisão física. Quando o apóstolo Paulo fala que todas aquelas coisas eram de fato sombras, isso ele fala lá aos Colossenses, e aqui
ele fala que nós é que somos a verdadeira circuncisão, porque a verdadeira circuncisão que interessa a Deus na nossa vida é a circuncisão do coração, é a purificação, é a limpeza do nosso coração pela ação, pela obra do Espírito Santo. Então, ele vai falar que os crentes verdadeiros têm que tomar cuidado dos falsos mestres, dos falsos obreiros, dos falsos cristãos também legalistas e que estavam distorcendo ensinamentos preciosíssimos da palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Era, na verdade, um retrocesso àquilo que a velha aliança ensinava e, de fato, não tinha mais sentido para a vida do povo de Jesus. E ele fala que nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Aqui Paulo também vai nos mostrar que uma marca de um verdadeiro cristão é a vida de oração. O cristão verdadeiro, ele tem vida de culto, ele se preocupa em cultuar ao Senhor. A sua vida é um culto permanente, não só no espaço do templo, mas também quando ele sai do espaço do templo, lá onde ele se relaciona, lá onde ele vive, lá na sociedade, ele também, através da sua vida, ele cultua ao Senhor e a sua vida deve ser uma vida de culto ao nosso Deus. Então, o verdadeiro crente mantém uma vida de adoração, diferente dos falsos crentes, dos falsos mestres e daqueles obreiros desqualificados e exploradores que Paulo destaca aí no versículo 2. O verdadeiro crente adora quem? O foco da nossa adoração é a pessoa de Deus. Nós priorizamos como objeto, se assim pudermos falar, que o objeto de fato da nossa adoração é o ser grandioso de Deus. Nós não adoramos coisas, nós não adoramos espaços, nós não adoramos ídolos, nós não adoramos pessoas, nós não adoramos pessoas do nosso relacionamento familiar, porque se nós fizermos isto, mais cedo ou mais tarde, nós vamos deixar o Senhor, nós vamos nos esquecer do Senhor. E isso tem acontecido na vida de algumas pessoas, perdem um ente querido e agora não tem mais prazer de virem à casa de Deus, de orar ao Senhor, de manter a sua vida espiritual, da sua vida cristã. Então, o culto que nós prestamos é o culto a Deus, não a homens, não a imagens, não a objetos, não a personalidades, não a astros e estrelas aí da música, da televisão, do cinema, da política, absolutamente, e muito menos nós vamos adorar ou focar nossa adoração nas coisas terrenas. Eu já disse aqui uma vez que quando eu fui, a primeira vez que eu fui no estádio do Palmeiras, aquele antigo, quando eu li lá escrito num mural lá, Palmeiras, você é minha vida, eu fiquei escandalizado como palmeirense, falei, de maneira alguma, nem Palmeiras é nossa vida, nem São Paulo, nem Corinthians, né? Poderoso Timão, que poderoso é Deus, né? Às vezes a gente usa uns jargões aí do mundo e às vezes nem percebe que a gente está entrando na conformidade com o mundo, com as suas filosofias, com os seus pensamentos. E a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Nós observamos então que o culto que o Senhor Jesus de fato nos ensina é aquele culto que ele falou para a mulher samaritana, o culto em espírito e em verdade. Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta, então me responda. Os samaritanos dizem que nós devemos adorar a Deus aqui no Monte Gerizim, mas os judeus falam que é em Jerusalém que Deus deve ser adorado. O que o Senhor fala? Olha, mulher, está chegando a hora, e já chegou praticamente, em que ninguém vai adorar nem lá nem cá, nem em Samaria e muito menos em Jerusalém. Deus
está de fato interessado e procurando verdadeiros adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, esse adorar em espírito e em verdade precisa ser de fato canalizado, entendido, assimilado, né? Praticado pelo adorador. O que significa adorar em espírito? A adoração em espírito é aquela adoração espiritual, aquela adoração interior, adoração que parte da alma, do coração, não alguma coisa simplesmente formal, exterior, superficial, não, mas é alguma coisa que vem de dentro do nosso coração. A adoração em espírito, além de ser interior, ela também independe de lugares ou de objetos sagrados. Eu posso adorar no templo, mas eu posso adorar em casa, eu posso adorar em um lugar onde eu esteja passando um tempo de lazer com a minha família. A minha vida deve ser uma vida de adoração independentemente do espaço, do lugar, porque a verdadeira adoração, ela não está restrita a um só momento ou lugar na vida do crente. Outra coisa, que a adoração em espírito é uma adoração simples, ela não precisa daqueles ritualismos todos que a velha aliança colocava diante dos adoradores. Então não há mais necessidade daqueles pontos todos da lei cerimonial. Então, adoração simples. Nós adoramos a Cristo, não precisamos de objetos que possam ter um vínculo com o Senhor. Por isso nós não ungimos toalhas, não ungimos flores, não ungimos coisas para virarem amuletos, objetos de adoração na casa de ninguém. Muito menos lencinho. Lencinho ainda mais precioso quando enxuga lá o suor do missionário, do apóstolo. A adoração em espírito é uma adoração reverente, respeitosa. Nós chegamos diante da pessoa do Senhor reconhecendo a grandiosidade dele e a nossa pequenez, a nossa carência, a nossa pecaminosidade. Então, é uma adoração reverente, porque nós nos colocamos diante do Senhor em reverência e em santo temor. E também a adoração em espírito, ela só pode ser prestada através do Espírito, com a ação do Espírito na vida do adorador. Por isso não existe adoração de alguém que não tem o Espírito Santo morando no seu coração. Pode ter louvor, pode ter algum tipo de manifestação, mas adoração é através do Espírito. Por isso Paulo fala aqui, nós que adoramos a Deus no Espírito. E adorar em verdade? Adorar em verdade é adorar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, que é a verdade. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então a adoração em verdade é essa adoração que está conformada, ensinada aqui na Bíblia, na palavra de Deus. É aqui que estão os postulados, os fundamentos para a verdadeira adoração que Deus requer de um verdadeiro adorador. E é também prestada com sinceridade, sem qualquer falsidade. Não posso adorar a Deus se eu estiver com ira no meu coração, ódio no meu coração, rancor no meu coração. Preciso acertar essas coisas antes de adorar o Senhor. Aliás, Jesus falava mesmo, se você vem trazer diante do Senhor a sua oferta e lembra que tem uma demanda com o teu irmão, com o teu próximo, vai primeiro acertar a demanda, depois você vem e faça a sua oferta. A adoração em verdade tem que ser sincera, tem que ser, de fato, com veracidade, sem formalismo, sem ritualismo. Então, assim, nós observamos esta marca na vida de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele tem uma vida de adoração. Ele adora a Deus através do Espírito. Adora a Deus em espírito e em verdade. Mas Paulo fala também que o verdadeiro cristão,
ele mantém a sua convicção, a sua confiança de que a sua salvação está baseada na obra de Cristo e não em si mesmo, nas suas obras, na sua natureza, na sua carne. Veja o que ele fala aí na sequência do versículo 3. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós não podemos confiar a nossa salvação aos nossos atos, às nossas obras, aos nossos esforços pessoais. Não, a nossa salvação, ela está firmada na graça de Jesus. Ou somos salvos através da graça de Jesus, ou jamais estaremos salvos. Nós dependemos unicamente da graça de Jesus para a nossa salvação. E Paulo está mostrando que o verdadeiro cristão, diferentemente daqueles falsos mestres, falsos obreiros, falsos cristãos daquele tempo, eles de fato não faziam isto. Mas nós que adoramos a Deus no Espírito, nós gloriamos em Cristo Jesus, nós firmamos a nossa fé, firmamos a nossa convicção em Jesus Cristo, na sua graça, no seu amor, na sua obra em nosso favor e em nosso lugar na cruz, e não confiamos na nossa carne. Então observem isto. E nós observamos também que aqui o apóstolo inclusive fala do versículo 4 até ao versículo 6, que se alguém de fato pudesse confiar na carne, se isso resolvesse alguma coisa para ele, para essa pessoa, teria resolvido para ele. Mas ele percebeu que só depois que Cristo o encontrou, que não foi Paulo que encontrou a Cristo, pelo contrário, foi Cristo quem o encontrou, e sempre é assim na vida do verdadeiro crente, é Cristo que o encontra e não o contrário, porque nós é que estávamos perdidos e não Jesus. Então é Cristo que encontra de fato aquele que vai se tornar o verdadeiro crente. E Paulo fala aqui, se alguém pudesse confiar na carne, eu estaria absolutamente resolvido com relação à minha salvação. Porque ele coloca aqui tudo aquilo que ele tinha em termos de currículo de vida, currículo religioso, o pedigree, de Paulo. Observamos aqui, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia. Olha, eu não venho da linhagem de Ismael. Ismael foi circuncidado quando tinha 13 anos. Eu sou da linhagem daquele que foi o filho da promessa. Eu sou da linhagem de Isaac. Então, eu fui circuncidado ao 8º dia, como manda a lei. Da linhagem de Israel, sou um israelita legítimo. Da tribo de Benjamim, uma tribo que ficou de fato bastante caracterizada na palavra, de relevância, de importância, por diversos motivos. Hebreu de hebreus, coloca aqui toda a sua qualificação. Quanto à lei, fariseu, porque os fariseus eram aqueles judeus mais zelosos da prática da lei, do conhecimento da aplicação da lei. Eram tão zelosos que às vezes eram farisaicos, porque cumpriam a letra da lei, mas não o espírito da lei. No dizer de Jesus, coavam o mosquito e engoliam o camelo. E ele era um fariseu, aquele zeloso religioso entre os judeus. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Olha, eu tinha tanto zelo das coisas de Deus, que eu entendia que perseguir essa seita do caminho, esses cristãos, esses pequenos cristos aí, afora, era agradar a Deus. Então, quanto a esse zelo que eu tinha, eu me tornei perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não que ele cresce que pela lei ele poderia ser justificado dos seus pecados, mas ele diz aqui que quanto à justiça que há na lei, ele fazia o máximo possível, procurava obedecê-la criteriosamente nos pequenos detalhes.
Então nós observamos aqui que o verdadeiro crente, no dizer do apóstolo Paulo, ele tem convicção, ele mantém a convicção da sua salvação na obra de Jesus, na graça de Jesus, e não na sua carne, não nas suas obras pessoais, nas suas possíveis ou aparentes virtudes pessoais. E se você é um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, você é um crente que deve ter prazer em adorar a Deus, ter vida de adoração, e deve ser também um crente que confia a sua salvação à graça de Jesus, e não às boas obras ou quaisquer coisas que você possa praticar diante do mundo ou diante de Deus. Mas uma terceira marca Paulo mostra aqui a partir do versículo 7. O verdadeiro cristão é aquele que busca o maior conhecimento de Cristo, o maior conhecimento de Cristo na sua vida. Ele não se satisfaz em um conhecimento superficial, ele quer um conhecimento mais profundo, mais aprofundado, mais relacional com o Senhor Jesus Cristo. Então, ele mostra aqui que ele descartou, ele desprezou, ele colocou de lado uma porção de coisas que para ele poderiam representar vantagens, lucros, e ele não hesitou em largar mão desses valores para ganhar a Cristo, para ter a Cristo, para estar com Cristo, para ser um discípulo de Jesus. E ele fala aqui então a partir do versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E a partir do versículo 10, ele vai dizer que ele está interessado em conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Ele está interessado em conhecer a comunhão nos sofrimentos de Jesus. Ele quer uma identificação mais próxima de Jesus, uma união mais próxima de Jesus, que faz com que ele seja partícipe dos sofrimentos de Cristo, tenha comunhão, porque para Paulo, sofrer no seu ministério foi uma coisa muito comum e corriqueira, mas ele louvava a Deus, exaltava a Deus, porque ele estava sofrendo por amor a Cristo. E se Cristo também sofreu por amor dele, por que ele não poderia ou não deveria sofrer por Jesus Cristo? Então ele quer conhecer mais o poder da ressurreição de Jesus, ele quer ter maior comunhão nos sofrimentos de Cristo. Ele quer se conformar mais com Jesus na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo, ele queria um conhecimento mais profundo de Jesus. Por isso, não hesitou em considerar todas as coisas que poderiam ser benefícios ou lucros ou vantagens para a sua vida pessoal, material. Ele não hesitou em considerar como perda para de fato seguir a Cristo, para ser um discípulo de Jesus, para ser um servo do Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui, ele usa uma palavra até bastante forte, todas estas coisas ele considerou como refúgio. A palavra refúgio é muito forte aqui no texto, significa aquelas coisas deterioradas, aquelas coisas que não têm nenhum valor mais, aquelas coisas descartáveis, aquelas coisas que são jogadas ao lixo. Naquele tempo também tinha até o sentido de excremento. Então era uma palavra pesada, mas olha, tudo isso para mim é esterco, tudo isso para mim é descartável, é lixo. Numa linguagem de hoje, eu falo, tudo isso eu deleto, mando para a lixeira, porque isso não tem mais valor para mim.
Importa eu conhecer mais a Jesus, eu ter mais comunhão com Jesus, mais intimidade com Jesus, uma vida relacional maior com o meu Senhor Jesus Cristo. E olhem a palavra que ele usa aí no versículo 8. Eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então ele não está só preocupado em buscar o conhecimento de Jesus, ele está preocupado em buscar o conhecimento de Jesus porque ele o considera sublime, superior, singular a tudo aquilo que ele já tinha encontrado, estudado, vivenciado antes de conhecer a Jesus. E a partir do encontro com Jesus, ele quer ter mais intimidade, ele quer ter mais relacionamento, ele quer ter mais proximidade, maior conhecimento. E assim deve ser o verdadeiro cristão. Ele deve buscar um conhecimento do Senhor mais profundo, porque quanto mais for o nosso conhecimento do Senhor, mais nós o amaremos, mais nós valorizaremos a sua obra em nosso lugar e em nosso favor, mais nós vamos responder com a nossa gratidão, mais nós vamos responder também com o nosso serviço, com a nossa obediência, com a nossa prática da sua palavra. Não obedecemos a sua palavra simplesmente porque ele ordena, mas por gratidão, por reconhecimento e porque de fato nós entendemos que Jesus merece de fato que nós o sirvamos em obediência, em fidelidade, conforme ele nos ensina aqui. Eu acho que eu vou parar por aqui porque estou preocupado com a hora, tá? E a gente tem que evitar aí o cansaço dos irmãos. A gente percebe aqui 3 marcas pelo menos que a gente pôde destacar, praticamente 4 com alegria aí, né, que está no versículo 1 do texto. Mas nós vamos lembrar destas 3. Numa outra oportunidade, na outra ceia, a gente continua e fala das outras 3. Faz um resuminho pequeno das 3 que falamos hoje e das outras 3. Hoje é dia de ceia, está muito calor, né? E a gente vai dar uma pausadinha agora. Mas vamos recordar aqui, né? O verdadeiro crente, ele deve possuir, apresentar essas marcas na sua vida. Essa marca de ser um verdadeiro adorador, que adore o Senhor com gosto, com disposição, não troca qualquer outro lugar por estar na casa do Senhor. Então ele tem vida de culto, embora não somente no templo, mas também lá na casa dos irmãos, ou lá na sua casa, ou em outros lugares, a sua vida também pode ser um permanente culto ao Senhor. Então, vida de culto, vida de adoração. Segunda marca que nós observamos aqui, que o verdadeiro crente, ele terá também que necessariamente colocar, firmar, manter a convicção da sua salvação na obra de Jesus, na graça de Jesus, e não nas suas virtudes, nas suas obras, em possíveis realizações pessoais. Não, eu sou salvo pela graça de Jesus e somente pela graça de Jesus. Se dependesse das minhas ações, não haveria chance para mim. E Paulo falava, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. E a salvação é só pela graça. E a outra marca que nós analisamos aqui também é que o verdadeiro crente, ele vai buscar um conhecimento mais aprofundado do seu Salvador, do seu Senhor. Ele vai procurar de fato aprofundar o seu relacionamento, a sua intimidade, a sua experiência, a sua vida relacional com o Senhor. Não vai se contentar apenas com aquele arroz com feijão, né? Eu não preciso nem ir na escola dominical porque eu já sei tudo, basta eu estar só no culto, basta eu estar só em alguns momentos, né? Não, ele vai procurar maior aprendizado, maior conhecimento da palavra, maior relacionamento com o Senhor, para que ele tenha
um conhecimento mais profundo e viva aquilo que o Senhor Jesus quer que ele possa estar vivendo na sua vida para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o Senhor esteja nos abençoando e que como igreja nós possamos ser aprovados, que Deus possa ter uma boa nota para você e para mim com relação à sua e à minha vida cristã. Não sei a que número eu poderia chegar. Peço a misericórdia de Deus pela minha vida, mas aproveito e peço também pela misericórdia de Deus pela vida de todos nós que estamos aqui. Mas mostre essas marcas de um verdadeiro cristão. Adore a Deus em espírito e em verdade. Busque um conhecimento mais profundo de Jesus para a sua vida. E também procure firmar cada vez mais a convicção da sua salvação na graça de Jesus. Amém. Vamos passar então à celebração da ceia do Senhor. Convido os irmãos presbíteros para virem aqui à frente. Vamos abrir a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Vamos ficar em pé, irmãos, e ler a palavra de Deus. 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até o versículo 29. Esse texto precioso, escrito pelo apóstolo Paulo, endereçado à igreja de Corinto, era para orientar a celebração mais correta, mais adequada da ceia do Senhor. E vamos começar a celebração da nossa ceia, depois de ter lido o texto, com uma palavra de oração. Convido para que nessa oração nós sejamos dirigidos pelo presbítero Luciano. Senhor, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de nos reunirmos na Tua casa, com o corpo do Senhor, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos presentes à Tua mesa. Mesa que representa o sacrifício do Senhor para conosco. Que o Senhor possa nos trazer à memória, Senhor, todos os dias de nossas vidas, o sacrifício que o Senhor fez por nós. Que nós possamos nos lembrar, ó Pai, de quem nós somos e de quem nos tornamos com o Senhor. Que nós possamos nos entregar cada dia mais ao Senhor e estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Que nós possamos pregar o Teu Evangelho. Que nós possamos ter as marcas do Senhor. Amém. Que nós possamos levar a Tua palavra onde nós estivermos. Senhor Deus. Conduz as nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos estar sempre na presença do Senhor. Amém. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. O Senhor então escolheu estes dois elementos
o pão e o vinho, símbolos do seu corpo e do seu sangue, que seriam entregues na cruz pelos nossos pecados, e efetivamente o foram. Pouco depois daquele momento de instituição da ceia, o Senhor Jesus Cristo foi traído, entregue às autoridades, julgado e sentenciado à morte de crucificação. O plano de Deus estava se cumprindo para a redenção do seu povo, aquele mesmo povo que o Senhor, já na eternidade e antes da fundação do mundo, resolveu salvar absolutamente pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua vontade e pelo seu amor. Nós somos alvos do amor de Deus em Cristo Jesus. Somos alvos da graça de Deus em Jesus Cristo. E por isso, nesta noite, vamos relembrar a morte do nosso Senhor em nosso lugar. Vamos relembrar da sua ressurreição, que também, na verdade, significou a certeza também da nossa vida eterna. E vamos lembrar também da volta gloriosa de Jesus, porque o apóstolo Paulo escreve aqui que o Senhor Jesus disse que toda vez que este pão fosse comido e este cálice fosse tomado, a igreja, o crente, estaria anunciando a volta do Senhor. Ele estaria anunciando a morte do Senhor até que ele voltasse. Então, 3 coisas nós estamos declarando quando nós participamos da ceia: a crença na morte de Jesus por nós, a crença na vitória sobre a morte, que também será a nossa própria vitória, e a certeza da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então nós queremos convidar os irmãos desta ou de qualquer igreja evangélica que estejam em plena comunhão com as suas igrejas, que participem agora dos elementos da mesa do Senhor. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Se algum irmão foi omitido, ainda que involuntariamente, levante uma das mãos. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Obrigado, ó Pai, porque espiritualmente nós nos alimentamos de Jesus, ó Pai. Ele é o pão da vida, que veio ao mundo para trazer vida, e vida em abundância. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor sustenta a vida da nossa alma, a vida da nossa fé. Obrigado pelas tuas grandiosas e constantes misericórdias, ó Pai, que são a causa de nós não sermos consumidos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Faz, ó Deus, com que todos nós recordemos que somos de fato pecadores, mas que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E se nós os reconhecermos e deles nos arrependermos, o Senhor nos dá o perdão. Fica com a tua igreja, fica com o teu povo, ó Pai. Prepara o nosso coração para receber também o cálice, representando o sangue de Jesus, justo, puro e que foi derramado para lavar as nossas culpas, expiar os nossos pecados. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Reverendo Paulo vai cuidar agora da ministração do cálice a todos nós. A nossa salvação é através da graça de Deus. Mas para Deus teve um alto custo. Para Deus custou nos amar a tal ponto de entregar Jesus Cristo para morrer
por aqueles que creem no seu nome, por nós que cremos em Jesus Cristo. Para ele foi o maior sacrifício por amor. Um amor que é diferente do nosso, que sempre exige uma troca. Mas o amor de Deus foi sacrificial por mim e por ti. E logo depois de Jesus Cristo ter partido o pão, simbolizando o seu corpo, que seria partido em favor de nós, Jesus Cristo tomou um cálice e disse que o cálice representava o sangue dele, que seria vertido por nós, e era o sangue da nova aliança de Deus para conosco. Uma aliança que não depende de nós, uma aliança que não depende dos nossos esforços, mas que é a graça de Deus sobre a nossa vida. Participemos do cálice da nova aliança de Deus para conosco. Meus irmãos, antes de nós orarmos e recebermos a bênção do Senhor, nós queremos destacar alguns visitantes que estão conosco hoje. Está conosco hoje a dona Lídia, ela já veio de manhã, está aqui conosco hoje à tarde. Tem uma amiga do Mauri e da sua esposa aqui também conosco. Qual é o teu nome mesmo? Dona Yolanda. Eu gostaria de saber se há mais visitantes hoje conosco. Eu vi uma outra irmãzinha também aí, mas acho que ela já foi, tá? Então nós vamos orar. Eu convido você a ficar em pé, nós vamos orar e vamos receber a bênção do Senhor também. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos salvou, Pai Santo. E essa é a certeza maior que nós temos. O Senhor nos amou e deu Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, Pai. E através do seu sacrifício, nós somos retirados do império das trevas, Pai. E fomos trazidos para o reino do teu amor em Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque nós cremos que é o Senhor mesmo quem nos dirige e nos impulsiona, Pai Santo, para seguirmos a ti, Pai Santo, para perseverarmos na fé. E nós te imploramos que o Senhor nos dê as características, Senhor Deus, que o cristão deve ter, Pai. Que o Senhor faça com que nós te adoremos em espírito e em verdade, com que nós busquemos conhecer ao Senhor e o teu poder, Pai Santo, e com que nós não confiemos no nosso braço, mas que nós confiemos na tua graça e no teu amor, Pai Santo. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por 12 anos da Igreja do Jaraguá e queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos abençoe nesse ano que está iniciando para nós, Pai. Que seja um ano de crescimento para cada membro, Pai Santo, para cada irmão, Senhor Deus. Crescimento na fé, que a igreja cresça para a tua honra e tua glória, Pai. Que nós evangelizemos para a tua honra e tua glória, Pai Santo. Que nós sejamos luz nesse bairro para a tua honra e tua glória, Pai. E para que o teu nome seja exaltado, Pai. Continue a nos cuidar durante essa semana, Pai Santo. Nos sustente, Senhor Deus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação e o ensino do seu Santo Espírito sejam sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém.